Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos chegando aqui agora para a nossa segunda parte dessa nossa aula para entender um pouquinho sobre os memes e a biologia, né? Mais especificamente sobre os memes biológicos. A gente vai entender um pouquinho sobre alguns exemplos que tem na biologia que dá para fazer memes, né? Entender situações de uma forma mais legal e diferenciada. Isso é bem legal, a gente vai ver isso hoje agora. E para começar, a gente explicando um pouquinho aqui na nossa capa, a gente tem o microscópio, né, que é um grande elemento aí dentro da biologia, não tem como a gente negar. Aqui no canto a gente tem um globo terrestre segurado por uma mão para representar a temática, né, da biodiversidade, da ecologia toda, que é uma temática que vocês estão aprendendo agora. E, e aqui a gente, no canto direito, a gente tem outros personagens que são bem legais para a gente utilizar e compreender a biologia ou utilizar como exemplos, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o Pica-Pau, que é o senhor caras e bocas, né? Tem sempre aí uma situação para a gente poder utilizar. A gente tem aqui o pessoal da Fenda do Biquíni, né? Do Bob Esponja. A gente tem vários exemplos que dá para ser utilizado, porque cada um tem uma personalidade, então dá para você usar para um momento e outro. E aqui no canto a gente tem ele, né? O Chico Bento, querido. Chico Bento, que faz parte da Turma da Mônica. Mas que ele é um grande protetor da natureza, né? Dentro das histórias em quadrinhos, inclusive fazendo por esses tempos agora a associação com a empresa, né? O órgão não governamental, a WWF, que é uma grande aliada na proteção contra o desmatamento, contra as queimadas, então ajudando aí a salvar as florestas junto com as suas historinhas, né? E a Turma da Mônica toda como um elemento muito importante nessa relação toda. Bom, a gente começa com a seguinte pergunta: por que a gente utiliza memes para poder entender tudo que acontece dentro da biologia ou dentro de outras áreas também? Não precisa necessariamente ser só na biologia. Bom, a gente tem que os memes, né? Ele é uma forma divertida da gente conseguir compreender todo aquele conteúdo que está ali sendo proposto para gente e poder fazer instigar as nossas dúvidas sobre esse conteúdo. Isso aí é inevitável. Então a gente tem que os memes eles ajudam a gente ali a dar aquele up no nosso entendimento, né? E ele é muito bom também, porque para a gente poder entender, muitas vezes a gente precisa estar atento ao que está acontecendo no nosso mundo, ao nosso redor. Porque os memes eles estão sempre se renovando, estão ali sendo novos todo momento. E tem sempre aqueles antigos memes que voltam com uma nova cara. Então é um ponto importante. E os memes, né, eles são utilizados bastante também na relação do Enem, de grandes avaliações, né? Que tem aí no Brasil. E o Enem é uma delas. Não necessariamente na forma como a gente vê nas redes sociais, né? Ali uma Gretchen, agora temos de BBB. Mas a gente vê esses exemplos muito característicos, como aqui no exemplo que a gente tem na imagem, né? Que é em forma de charge, né? Essa aqui mesmo foi retirada do Enem, se eu não me engano, em 2011. Aqui, ó. São os poemas, né? Um poema sendo recitado, né? De Gonçalves Dias, que fala que o nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossa vida tem mais amores, né? E minha terra, palmeiras onde canta o sabiá, né? O sabiá sou eu, ele conta, né? Agora, cadê a palmeira, né? Foi desmatada, desmatamento, um tema da biologia, da parte de ecologia, acontecendo ali, ó, lascando a gente. Então, assim, dá para você fazer uma contextualização com a relação e entender e assim ter essa compreensão. E é uma tristeza realmente, porque sabiá não tem como cantar quando tem um desmatamento. Aqui a gente tem um meme mesmo, né, que foi feito, que é quase que uma seita anual, né? Se tem um Enem por aí, você tem que fazer meme sobre ele. Então sempre tem todo ano no Trending Topics do Twitter essas hashtags subindo, né? Tanto em questão dos atrasados do Enem, que esse é um clássico, todo ano saem pérolas, quanto em memes antigos que voltam e tudo mais, como esse aqui, né? Que a mãe tá falando pro filho. Ainda bem que você estudou o ano todo pro Enem, né, filho? E ele com a cara de preocupação, falando, meu Deus, onde que eu me enfiei? Então tem toda essa questão aí do meme, que é bem interessante. Outra questão bem legal é o uso de tirinhas, né? O Garfield, grande exemplo das tirinhas, né? Muito usado em língua portuguesa. E tá escrito aqui, né? Nós venceremos através do trabalho duro. Aí eles se olham e o Garfield pensa, nós não venceremos. Isso é mais uma questão de interdisciplinaridade mesmo, pra gente poder entender
que tá dentro do nosso cotidiano os memes, né? Pra gente poder entender tudo. E aqui em cima a gente tem uma GIF da Gretchen falando, né? Tem horas que eu penso em desistir, mas eu vou desistir do quê? Se eu não tenho nada para desistir. É uma GIF assim pra gente pensar um pouquinho nos nossos estudos, né? Que tem hora que a gente dá aquela desanimada, dá aquele momento que a gente fala, ah, chega, não quero mais isso pra minha vida. Vou chutar o balde. Mas é nós correndo atrás do balde de novo, né? É sempre assim. Bom, e agora a gente vai ver um pouquinho, gente, sobre como que a gente usa os memes dentro da biologia. E para isso, eu trouxe aqui vários exemplos dentro da biologia de memes, porque a biologia é ampla e a gente consegue utilizar. E vamos começar com esse meme aqui, ó, né? Esse tweet, na verdade, que nos faz aí virar um meme, né? Que é um tweet feito lá em 2019, então não é tão antigo, mas enfim. Eu vou ler o tweet para poder explicar ele para vocês entenderem, porque nessa série aqui a gente não aprendeu ainda totalmente a relação entre a genética e a biologia molecular para poder compreender, mas eu vou explicar certinho para vocês. Então essa é uma parte mais nível hard da situação toda. Ó, o tweet fala: o que o RNA transportador iniciador falou para o ribossomo quando eles iam iniciar a síntese proteica? PQP, nega, o auge. O auge quer dizer o quê? AUG. São as bases nitrogenadas, né, que formam um códon, né, que é um códon, são 3 bases nitrogenadas juntas que formam um códon. Esse códon, ele vai passar uma informação para fazer uma síntese proteica. Então ele é aquele mensageirinho que vai falar assim, ó, isso aqui que é para fazer, vai lá e faz, né? Então vai ter outra molécula, enfim, que vai fazer. E esse AUG, ele é essa base, né, essa tríade que vai começar, ele vai falar assim, ó, vamos começar a fazer a síntese proteica. Então é ele que dá início a tudo. Todo RNA mensageiro que tem as bases, né, A, U, G, ele começa a sintetizar a proteína. Então ele é aquela base de começo, né? Por isso que ele falou o auge, né? Porque vamos começar o auge, vamos começar a situação toda. Então isso aí é bem legal da gente entender. Outro meme aqui interessante, agora também sobre a questão da replicação, né, do DNA, a formação do RNA, a gente tem aqui, né, agora apenas relaxe sua dupla hélice e desenrole-se. Aí aqui a gente tem uma boa questão. Por quê? Deitado na maca a gente tem o DNA, a dupla hélice de DNA, né? E aqui a gente tem uma topoisomerase, como está aqui escritozinho. A topoisomerase é uma enzima, né? A enzima, ela vai fazer com que tenha esse desembaraçamento, né, do RNA, do DNA, perdão, para formar os RNAs e continuar toda a síntese proteica. E ele usa como óleo de massagem a helicase, né, que faz esse desdobramento mais facilmente. Então ali é uma forma legal da gente entender como que acontece a questão da nossa formação proteica. Ela é um pouquinho assim mais avançada, mas é para vocês entenderem, né, que a dupla hélice ela é aberta, ela é solta pela topoisomerase junto com a helicase. Então ela faz essa abertura para formar ali os RNAs, né, para serem transcritos. Outro meme envolto na genética é esse aqui, ó, que a gente tem o DNA TTTTTT, o RNA respondendo. Ah, mas esse A, né, é as bases correspondentes. Por quê? Dentro da biologia molecular e na genética, a gente tem que as bases nitrogenadas elas são complementares. Então a gente tem a timina, que é esse T, e a base complementar dela é a adenina. Então o A. Aí que está a piada toda, que ele vai complementar, o RNA está complementando. Enquanto que, por exemplo, a gente tem a base, né? No caso do RNA, a gente tem o A e o U, o C e o G se complementando. Outro meme aqui importante, legal para a gente colocar, é a relação aqui das bactérias, né? A pessoa aqui falando, eu acho que já estou curado, não preciso mais de antibiótico não. A bactéria toda bugada, mas ainda viva e que vai se refazer, ficar mais forte e acabar com o seu sistema imunológico depois de novo, se tornando uma superbactéria. Então, assim, é uma relação que acontece muito, né? Ah, eu acho que tá legal. O médico manda tomar 10 dias de antibiótico, eu tomei 7, tô ótimo. Sobrou aquele resquício de 2, 3 células, acabou. Ela vai ficar mais forte e acaba tendo que usar um antibiótico bem mais forte para o nosso organismo. E é nisso que a gente está desenvolvendo as superbactérias. Aqui outro meme bem legal, que é esse aqui. É um ser unicelular, né, com uma célula só,
o pluricelular, que é aquele que tem várias, e o quadricelular, que esse é o professor durante a aula, para você prestar atenção. Bom, mais exemplos aqui, a gente tem uma comparação entre a evolução do iPhone, né, do celular, com a divisão celular, né, que a gente tem uma célula só, depois ela vai fazendo toda a sua divisão e vai chegar uma hora que ela vai se dividir. Aqui é no meio do caminho e depois ela já dividida formando duas células, né? A divisão celular maravilhosa também. E temos aqui outro meme também, né? Falando que na minha época era muito melhor. Até a gente chegar no simples átomo, né? Então sempre vai ter uma época melhor que a que você está vivendo, né? E aí a gente tem essa relação de que quando era a melhor época, era quando os átomos existiam só. Sempre tem uma época melhor. Um outro meme aqui legal para a gente colocar e pontuar é esse aqui que a gente tem as soluções que a célula pode sofrer, né? Então, por exemplo, uma solução hipotônica é quando a célula está muito, muito cheia de água e ela está totalmente inchada ali, né? Então, se tiver demais, ela pode até se romper, enfim. A solução isotônica é aquela que está perfeita. A célula está no seu tamanho bonitinho, ela está recebendo, mas ao mesmo tempo ela está mandando água para fora do seu interior, então ela está tendo essa troca com o meio, isso é bem legal. Só que a solução hipertônica ela acontece quando a célula precisa jogar essa água para fora, né? E ela vai jogando e vai ficando bem murchinha, bem seca. Isso acontece muito com a nossa salada. Quando a gente joga o sal ali na salada, você percebe que mais pra frente, né, depois de um tempo, ela vai ficando bem murcha. Ela murcha justamente porque o sal, ele retém essa água e aí você acaba perdendo das células. Um outro meme aqui é esse que está na festa, né, uma célula com várias bactérias. E aí a bactéria fala, o macrófago tá me olhando a noite toda, eu acho ele tão bonitinho. Aí o macrófago olhando, né? Aí a outra bactéria, miga, esse tipinho de célula só quer te fagocitar. Por quê? Porque o macrófago é uma célula do sistema imunológico que faz a fagocitação dessas bactérias ou de qualquer patógeno que tem no nosso organismo para ajudar a gente a não ter infecção. Então, no caso, ele está só chamando ela para fazer a fagocitose mesmo. Outro meme aqui é a comparação entre um microscópio de uma ocular só, né? Então só para um olho, e o Mike Wazowski, né? Que só tem um olho, então é perfeito para ele. Outro meme aqui para a gente utilizar, né, para dar exemplo de uso de memes, é esse aqui em que a água, ela fala, você quer se juntar com a gente, óleo? E o óleo fala, não gosto de me misturar com vocês. Aí o outro fala, seu hidrofóbico. Porque justamente hidrofóbico é uma situação em que acontece com os óleos, né, os ácidos graxos em geral, que o óleo não se mistura com a água, porque ele é hidrofóbico, ele não aceita a água junto a ele. Outros exemplos também é a relação de que a vaca, né, ela está sendo muito culpada pelo aquecimento global, porque ela solta, né, muito gás metano, isso acaba afetando por conta de sua digestão. Ela faz a digestão e aí ela solta esses gases, né, na atmosfera. Então dizem que acaba afetando, né. No caso em si, ela está afetando em torno de 18% da camada do aquecimento global, é culpa das vacas, né? Mais do que, por exemplo, o uso dos carros. Então é um grande problema. Mas isso se deve também à questão da pecuária. Aqui a gente tem outro meme dentro da ecologia mesmo, que é a relação que o carinha tá vendo aqui um tubarão chegando, mas ele só tá pedindo ajuda, pedindo pelo amor de Deus para tirar os plásticos, porque o plástico é um grande problema do mundo moderno. Aqui embaixo a gente também tem outro, né, falando dessa procissão fúnebre, que é em relação à morte das árvores pelo desmatamento. Porque quando você desmata, você está, além de vários outros fatores, você está tirando a casa e o lar de muitos animais, como também a fonte de alimento deles. Aqui nessa outro meme aqui, a gente tem um pouquinho de cada experiência, de cada organela da nossa célula, né? Então a gente tem o núcleo, né? E aí, galera, todo mundo vai fazer o que eu mandar agora. Porque é ele que manda as informações para a síntese proteica para poder ser utilizado no metabolismo. A gente tem aqui várias organelas com sua respectiva função em ironia, né? Para fazer uma análise. A gente tem aqui a mitocôndria, né? Núcleo, você não manda. A minha replicação é independente. Então quer dizer o quê, né? A mitocôndria, ela tem essa replicação independente, então ela não precisa do núcleo para nada. E justamente por ela não precisar do núcleo para nada, ela está falando que ela é independente, né? Mas ela é muito necessária para a célula. E o final a gente tem aqui nesse último meme aqui, né? Nesse slide, a gente falando que a Terra, por conta do desmatamento, por conta do aquecimento global, por conta de tudo que nós seres humanos impactamos e aceleramos os impactos naturais da Terra,
temos os outros planetas falando, fique bem logo, viu? Pra gente poder voltar à ativa, né? E o planeta em recuperação, o que tá bem difícil atualmente.